Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no santuário, há tantas famílias que nos acompanham agora ao vivo, Brasil afora, e saúdo você que irá assistir esta pregação depois, durante a semana, onde quer que você esteja. Esta palavra não chegou até você por acaso. E o pano de fundo da pregação desta missa da noite, onde me concentro na primeira leitura, você pode até marcar aí na sua Bíblia, para que você possa ler novamente, está em Êxodo, no capítulo 3, o versículo 1 ao 15. Marque e anote este texto, uma boa leitura durante a semana. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Meus irmãos, há 2 dias importantes na vida de um homem, na minha vida e na sua vida. Os outros vêm depois destes. Quais são os 2 dias mais importantes da sua vida? Primeiro dia, o dia que você nasceu. Que bom que você nasceu. Segundo dia, o dia que você descobre para quê. Muitas pessoas estão ainda no primeiro dia. Elas nasceram, mas elas não descobriram o que elas estão fazendo aqui. Muitos vivem como se fossem turistas, como se aqui fosse um lugar apenas de festa. Muitas pessoas vivem somente para aquilo que é perecível. É uma vida muito enjoada. A pessoa trabalha, descansa, chega em casa, come, dorme, trabalha de novo, de vez em quando fica doente. Sexta a gente passeia, sábado arruma as coisas, à noite balada, domingo dorme, reza um pouquinho, segunda, fica só nisso. A nossa vida não é só para isso. Há algo especial acontecendo, algo sobrenatural acontecendo e que dá sentido a todo o resto, que são as 2 colunas que o ser humano tem que estar fincadas sobre elas e organizar todo o restante da nossa vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, e cuidar e investir na salvação da nossa alma. Santo Afonso de Ligório vai dizer que uma pessoa, ela pode ter uma vida plausível e grande em todas as áreas, mas se ela não amou a Deus e se ela não cuidou da salvação da sua alma, no final ela verá que nada valeu a pena. Então, porque nós nascemos tem a ver com missão, tem a ver com legado, tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo para além desta vida. E o tema da conversão, ele vai dando sentido à vida do cristão. Para nós cristãos católicos, o verbo converter, ele não pode ser conjugado no passado ou no futuro. O verbo converter, ele só pode ser conjugado no presente e ainda no gerúndio. Ou seja, há pessoas que vão dizer assim: eu já me converti. Converteu coisa nenhuma. A conversão não é um processo pronto. A conversão não é um marco, mas é uma vida. Eu irei me converter, deixa eu aproveitar a vida, depois eu me converto. Mas quando que é esse depois, meu chapa? Quando que é esse depois? E você sabe se você tem esse depois? Santa Catarina de Sena vai dizer algo parecido. Se você sabe o dia que vai morrer, viva para gozar a vida. E faltando poucos dias, se converta e prepare a sua salvação. Mas se você não sabe o dia que vai morrer, você está esperando o quê para estar pronto para aquele dia? Todos nós vivemos isso.
Então eu não posso estar numa conversão passada, aí eu me converti e eu não posso julgar isso para o futuro, aí eu vou me converter. Não, nós devemos dizer sempre e viver isso: eu estou me convertendo a cada dia. A vida do cristão católico é uma eterna quaresma. O Papa Bento XVI, numa das suas homilias da quaresma, ele vai dizer que o cristão deveria viver a quaresma do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. E o que é quaresma? Um processo de conversão. Hoje eu sou melhor do que ontem e pior que amanhã, porque pela graça de Deus, amanhã eu farei tudo para ser melhor do que hoje. É uma crescente. E uma crescente não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Guarde isso. O que as pessoas dizem de você é opinião. O que Deus sabe a teu respeito é definição. Não viva pela opinião, viva por aquilo que Deus sabe. A primeira leitura que nós escutamos, a figura marcante na história da salvação de Moisés. Moisés, só lembrando aqui alguns pontos, certamente todos vocês conhecem a história. Os israelitas eram muitos no Egito, e o faraó teve medo que aquele povo fosse maior do que o próprio Egito e dominassem. Então, ele pede para, e ele ordena que se mate as crianças de 3 anos para baixo. Mas a mãe de Moisés acreditava que ele tinha uma missão. Ele não nasceu por acaso. Diga e repita comigo: eu não nasci por acaso. Eu tenho uma missão nessa vida. E se eu não cumpri-la, ninguém cumprirá. Você é único. Você não se repete. A sua digital. Ninguém no mundo, é um fenômeno, é um milagre isso. Não existe ninguém igual a você. Então nós não nascemos por acaso. E a mãe de Moisés, ela era ousada. Quando ela viu que o filhinho dela poderia ser morto, ela o coloca num cestinho de junco, pede à irmã que o leve no rio Nilo, e lá está a princesa banhando nas águas. Eles colocam o cestinho, solta, vai aquele cestinho, ele para assim numa moita de papiro, a princesa olha, pede para ver o que é, e era um neném. Ela então assume aquele neném como filho dela. E ele seria criado como egípcio, filho de princesa. Porém a princesa não podia amamentá-lo. Foi então que surge a irmãzinha dele, fingindo que não sabe nada, sabendo tudo. Olha, eu conheço uma mulher que está amamentando. Se você quiser, eu posso levar essa criança para ela amamentar. E a princesa disse: levai-o, e quando ele desmamar, traga-o para mim. E Moisés, ele foi criado como um egípcio, nos costumes egípcios, com as vestes egípcias. E ele era muito amigo do filho do faraó, que seria o futuro rei. E eles eram amigos, criados juntos. Porém, durante a história de Moisés, subentende-se que fora revelado que ele não era um egípcio, que ele era um israelita. E ele então tem afeição por aquele povo, e um povo escravizado. Ele conheceu a sua mãe, conheceu a sua família, mas continuava morando no palácio do faraó. Porém, ele tinha um senso de justiça muito grande. Seria, claro que ele não chegaria a ser, mas seria um faraó muito bom,
porque ele era bom e justo. São as qualidades de Deus, né? Deus é bom e justo. E ele, quando via alguma briga, alguma desavença, mesmo que não fosse com ele tentava ajudar. E ele viu certa vez 2 egípcios brigando. Ele entra, separa a briga, diz que não é assim que se resolve. Numa outra oportunidade, havia um egípcio brigando com um israelita. Ele, para separar os dois, ele acaba matando o egípcio. Resolveu a briga. Mais à frente, outra desavença, está Moisés para separar a briga. Aí os dois falaram com ele assim: quem foi que te nomeou juiz da nossa discussão? Ou seja, dando palpite aqui por quê? Quem foi que colocou nas suas mãos a decisão da nossa desavença? Ou pensas que o povo já não sabe que tu matastes um egípcio? Naquele momento, Moisés descobre que todos já sabiam que ele tomou partido do povo dele, negando a sua herança egípcia. E com medo que o faraó o matasse, ele foge. Na sua fuga, depois de dias de viagem, ele está perto de um poço, onde os pastores e também mulheres vão levar rebanhos para tomar água. Ele vê que os homens chegam, tomam água, e a mulher, lá com as ovelhinhas dela, fica esperando a boa vontade dos homens. Moisés, que era mais forte, era mais parrudo, ele chega, pega o rebanho daquela mulher, daquela moça, e dá de beber. Ela chega em casa cedo, e o pai pergunta assim: mas você chegou muito cedo? O pai dela é o Jetro. Mas você chegou muito cedo hoje? Falei: é, meu pai, é porque olha a moça, só a frase que você vai entender, tinha um belo rapaz. Gostou, né? Tinha um belo rapaz junto ao poço, e ele passou-me na frente. Jetro ficou entusiasmado, porque ele só tinha filha, e ele precisava de um homem para conduzir as coisas dele. Então ele falou: olha, vá lá e convide-o para jantar conosco. E a filha então convida Moisés, e na hora do jantar, o pai não é bobo nada, ele viu a troca de olhares de Moisés com esta filha, e eles se enamoram. Jetro lhes concede a bênção, e Moisés começa uma nova vida. Egito nunca mais. Agora eu vou cuidar da minha mulher, vou cuidar do rebanho do Jetro, e vou herdar tudo isso. É neste contexto que começa a leitura desta missa. Moisés, ele está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Madiã. Isso já está na primeira leitura que nós lemos. Levou um dia o rebanho deserto adentro, quer dizer, procurando água, e chegou a um monte de Deus, o Horebe. O que é monte de Deus? Toda vez que você ler Bíblia, ou ouvir uma pregação, e houver um monte, seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, o monte é um lugar elevado da terra, mas que não toca o céu. Um monte é uma terra que se eleva. Então esta terra que se eleva é um chamado à oração. Na Bíblia, todas as coisas importantes aconteceram no alto de um monte. Então o monte é lugar de Deus. Ele não está na terra, mas ele se ergue ao céu. E é realmente no monte Horebe que Moisés tem uma teofania, teosfanos do grego, uma manifestação de Deus. A sarça ardente, que é um fogo. E ele está lá com o rebanho de Jetro, e ele olha e vê um fogo, uma sarça. E ele fica olhando. Tudo bem, fogo pega mesmo. Só que ali tinha algo diferente. O fogo estava naquele arbusto, mas ele não consumia o arbusto. É um fogo que não queimava o arbusto. Ele ficou olhando, e a Bíblia diz
que ele teve curiosidade. Vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. Meus irmãos, preste atenção. Tente olhar para você como Deus te vê. Se você olhar para você como nós nos vemos, ou como as pessoas nos veem, nós não vamos passar de um zero à esquerda. Qual era o sonho de Moisés naquele momento? Ser um pastorzinho, cuidar do rebanho do seu sogro, para agradar o sogro, casar com a moça, ter lá a sua família. Um sonho pequeno. E ele vê a sarça ardente e ele vai lá para ver. Ele quer observar, ele é curioso. Só que esta visão é de Moisés para a sarça. Preste atenção nisso. De Moisés para a sarça é um pastor, um fugitivo. Se ele voltasse para o Egito, ele seria morto. Alguém que passou uma grande prova no deserto, quase que Moisés morre. E ali ele estava na vida nova dele. Então eu vou ali dar uma espiadinha na sarça. Vamos mudar a história agora? Agora olhe a sarça para Moisés. A sarça aparecendo para Moisés. Quando Deus olha para Moisés, quem é que Deus vê? Deus vê um fugitivo? Não. Deus vê um pastor? Não. Deus vê um homem falido? Não. Quem que Deus vê? Um grande profeta. Um homem de poder, porque ele era bom e justo. E quando Moisés vai se aproximando da sarça, ele escuta o seu nome: Moisés, Moisés. Na Bíblia, toda vez que tem o nome, é porque se conhece a história. Quando Deus fala Moisés, Deus conhece a história de Moisés. Deus conhece a vida de Moisés. Deus conhece as frustrações de Moisés. Deus conhece os sonhos de Moisés. Eu assisti um filme, não sei se é verdade ou não, mas eu achei bonito que lá estava, que Moisés abandonou todas as vestes que ele tinha de príncipe do Egito e fugiu como um viajante. Ele só não abriu mão de um bracelete que a mãe dele tinha lhe dado, de ouro, com pedras, e de vez em quando ele olhava aquilo e ele lembrava da sua origem. Mas ele sabia que o único contato dele com o Egito era a lembrança daquele bracelete real, um valor inestimável. Deus sabe tudo isso, e Deus vai dizer a Moisés: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisas é uma terra santa. Como se diz terra santa em aramaico? Adamá. Por isso que o primeiro homem chama Adão, que é Adam, que veio da Adamá. O homem que veio desta terra santa é Adão. Um homem que foi escravizado, mas que Deus enviaria profetas para libertá-lo. E o bonito é que quando Moisés ouve o nome dele, ele não pergunta quem é, mas ele responde: aqui estou. Moisés é disponível. Moisés, ele acolhe aquele fenômeno como presença de Deus. E Deus vai dizer para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento e eu decidi libertá-los. Gente, qual é a lógica de Deus? Vamos pensar com a nossa cabeça. Seria muito mais fácil o próprio Deus ir até o Egito, destruir aquele reino e libertar o seu povo num dia. Só que nós precisamos entender uma coisa, e muita gente não entendeu. O agir de Deus não é igual ao agir humano. O pensamento de Deus não é igual ao pensamento humano.
A Bíblia diz que assim como o céu está acima da terra, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Deus não pensa do nosso jeito. E aqui tem um mistério. Qual o mistério? Deus age através de nós. Deus não quer agir sozinho. Ele quer contar com homens e mulheres que estejam dispostos a assumir o poder que vem dEle, testemunhar a glória que é dEle, realizar milagres por Ele e jamais abandonar a fé. E por que que Ele escolhe Moisés? Porque Ele conhece Moisés. Você não nasceu por acaso. E assim como Deus um dia disse, Moisés, Deus no nosso batismo chamou o nome de cada um de nós. No dia do batizado, do meu batizado, eu nasci dia 14 de agosto, fui batizado dia 9 de setembro, pequenininho, o padre disse, Christian, eu te batizo. Aquela hora era Deus me chamando pelo nome. Assim como o dia do seu batismo, você foi chamado pelo nome. Não sei se você lembra no dia da sua crisma. Geralmente, os crismandos, eles têm um crachá com nome. Porque o bispo, a hora que ele põe a mão na testa do crismando, com o óleo do crisma, ele olha o crachá e ele fala, Paulo, Marília, Rodrigo, Isadora, recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. A paz esteja contigo, um tapinha assim mesmo, quer dizer, acorda para a fé. E contigo também. Aí você dá o abraço. Por que que o nome vai no batismo? Por que que o nome é dito no dia da crisma? Porque Deus nos conhece. E quando Ele me escolheu, quando Ele te escolheu, quando Ele escolheu Moisés, Ele não estava escolhendo um desconhecido. Deus não disse assim, oi, ô cara, ô homem. Não, Moisés. O nome é a história. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Não tenha medo de se apresentar a Deus e dizer, Senhor, eu quero cumprir a minha missão. Eu quero ouvir o teu chamado. Eu quero deixar um legado. Gente, todo ser humano deveria descobrir a sua missão de vida. Qual é a minha missão de vida? Ô Padre, mas como que eu descubro isso? Tem algumas perguntas que podem te ajudar. O que você gosta de fazer? O que você faz que te realiza? O que você faz que realiza outras pessoas? O que você faz que dá sentido à vida de outras pessoas? E o que as pessoas sempre pedem para você fazer? A sua missão passa por aí. Aquele sonho de criança, a gente só cresce, né? Mas o sonho permanece aqui, ó. Aquele sonho que você não abre mão, é Deus que plantou no seu coração isso. Você não pode morrer sem realizar. A sua missão passa por aí. O seu legado passa por aí. E Moisés, ele aceita. Moisés disse a Deus, sim, eu irei. Gente, que beleza. A Bíblia está cheia de pessoas que se lançaram para Deus. Deus olha para Abraão, Abraão responde, sim, eu sairei da minha terra. Deus chamou agora Moisés, sim, eu irei. Deus chamou Ezequias, Jeremias, Ezequiel, tantos outros, Maria, Paulo, Pedro, Tiago, todos responderam, sim Senhor, sim Senhor. Infelizmente, o mundo que nós estamos nos ensina a responder não a Deus. Responder sim às coisas da terra e não às coisas do céu. Procurar nos saciar naquilo que passa e não naquilo que é eterno. Mas saiba, Deus continua te chamando. Deus continua professando o teu nome, te enviando para uma missão. E Moisés pergunta para Deus, mas quando eu chegar lá, eu vou dizer quem é que me enviou. O eu sou te envia. Quando alguém te perguntar quem te enviou, diga, o eu sou me enviou. É por isso que Jesus, este ego sum,
ele vai repetir várias vezes no Novo Testamento. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Por que ele fica eu sou, eu sou, eu sou? Porque ele é esse Deus que chamou Moisés, e que ali escolheu 12, e que hoje nos escolheu. Meus irmãos, para com esse pensamento limitante. Não! Os escolhidos de Deus são as pessoas que se dedicam só a Deus. Quando fala de vocação, não, vocação é o Papa, é o bispo, são os padres, são as irmãs de caridade, são os missionários. Não, o chamado de Deus é para todo cristão. Eu fui chamado ao sacerdócio, então a minha resposta sim é para ser padre. Você foi chamado a ser um bom pai de família, você foi chamado a ser mãe, um bom profissional, um estudante. Eu não sei qual é o seu estado de vida, mas onde você faz a vontade de Deus e onde você exerce o chamado de Deus, aí é terra santa. Tira a tua sandália, porque a terra onde você pisa é uma terra santa. Ou seja, qual é a terra santa? É onde se dispõe a proclamar Jesus, onde se dispõe a viver os valores do Evangelho. Deus não é um problema para resolver, mas é um mistério a descobrir. Deus não é uma terra para ser conquistada, é um lugar que se pisa com os pés descalços. Deus quer queimar-nos com o fogo do seu amor, a nossa face desnuda, ou seja, tirar para Deus tudo aquilo que é folha e apresentar a Ele o fruto da conversão. Ah, meus irmãos, se todo jovem soubesse disso, nós teríamos pessoas mais santas, famílias mais conectadas, profissionais mais dedicados, porque tudo que nós fazemos aqui embaixo é tudo passageiro, tudo passará. O que não passa é o amor de Deus, são as obras de caridade, a nossa fé crida e professada, é isso que vale. O restante vai dando sustentação e ganha sentido nisso tudo. Moisés, quando ele vai para o Egito, ele volta diferente do modo que ele saiu. A última lembrança que eles tinham de Moisés era um rapaz jovem, muito bonito, com braceletes reais. Ele tinha aquele halo, aquela veste egípcia, o olho pintadinho de preto por causa do sol na areia, aquela sandalinha própria do egípcio, aquela roupa que parecia uma saia, que desce um halo. Eles lembram dele assim. Quando Moisés volta, desculpe aqui a expressão, mas para os egípcios, ele volta como um mendigo. Ele entra com uma túnica toda de pastor, uma túnica esfarrapada, um manto do lado, um báculo, uma sandália de couro, cabelo grande, barba. Não sei se você sabe, mas os egípcios raspavam os pelos quase todos, por causa do excesso de piolho. Tanto homem como mulher eram carecas, eles rapavam tudo, eles tinham aquelas perucas, não é? Filme aparece muito isso, tanto o faraó como as mulheres, na hora de deitar eles tiram, todo mundo careca. Aí aparece Moisés com cabelo desse tamanho, pensa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a pergunta é, por que ele faz isso? Por que ele aceita um desafio desse? Se fosse eu e você, nós teríamos ido. No meio de tanta pompa, de tanto poder, entra Moisés com o seu báculo, a sua túnica e só. Ele diz para o faraó, eu vim te falar uma coisa só, liberta o povo. Quem te mandou, Moisés? Deus. Deus. E Deus começa a se manifestar. A pergunta é, qual o poder que Moisés tem? Nenhum. Moisés é um homem como eu, como você. Moisés é um homem como nós, igual a nós. Só que Moisés estava debaixo de uma escolha. Moisés estava debaixo de uma promessa.
E quem acredita que está debaixo de uma escolha e debaixo de uma promessa, você não confia em si mesmo, você confia naquele que luta a seu favor. O outro personagem que eu gosto demais é de Davi. Claro, Davi, coitadinho, depois pecou, traiu, uma confusão danada, se arrepende. Mas o Davi jovem, Davizinho, tinha poder nenhum, com uma funda, 5 pedrinhas, um gigante. Quando o gigante batia o pé, o exército israelita afastava. E Davi vai dizer assim: irmão, o que é isso? Vocês estão com medo de quê? Vocês estão com medo desse incircunciso? Vocês estão com medo desse cara que se acha? Ele vem a mim, olha Davi, um jovenzinho, adolescente, olha a fé do cara. Ele vem lutar comigo com espada, com lança, com escudo, com couraça. Que é isso? Eu luto com ele em nome do Deus vivo. Quem como Deus? Meus irmãos, se pergunte isso essa noite. Será que no nosso coração nós temos a fé de Davi, a fé de Moisés, de acreditar que Deus provê, que Deus proverá e que a sua misericórdia não faltará? A igreja e o mundo está carente de novos Moisés. Pessoas que acreditem na palavra, que vivem a verdade da sua vida. Eu estou debaixo de promessa, eu estou debaixo de escolha. Contava hoje na parte da manhã, na adoração, uma historieta, que havia um banquete real, e o rei tinha o costume de escolher alguém do meio do povo para estar naquele banquete. Aquela pessoa escolhida representava todos os outros. E num determinado dia, o rei, ele olha e vê um rapaz, um homem jovem, que era um plebeu, descalço, uma roupa muito esfarrapada. E o rei fala com o grão-vizir, que era o conselheiro dele: hoje estará comigo no banquete aquele ali. O grão-vizir, ele sai, fala: olha, você foi escolhido para estar com o rei. E o grão-vizir sai na frente e o homem atrás. Só que o grão-vizir foi rápido e o homem se perdeu no meio da multidão. Hora que o grão-vizir chega perto dos soldados, os soldados abrem a lança, ele passa, eles cruzam a lança, chega o homem. Você não se enxerga não, cara? Quem é você para se aproximar do rei e muito menos para sentar à mesa dele? E o cara humilde só ficou olhando. Lá do alto, o grão-vizir olha para trás, não vê o cara, fala: olha, deixa o cara vir, ele é convidado do rei, ele foi escolhido pelo rei. É glória. Na hora mudou a coisa. Hora que eles ouviram, ele foi escolhido, já trouxeram roupas de linho, calçaram-no, perfumaram-no, colocaram roupas reais. Ele sentou do lado do rei. Ele não era diferente de ninguém que lá embaixo assistia, mas ele estava debaixo de uma escolha. E quando ele assumiu que ele foi escolhido, as portas se abriram para ele. Muito mais do que ser escolhido para um banquete real, nós somos escolhidos para uma missão. E quando você assume isso: eu não nasci por acaso, eu nasci porque eu tenho uma missão nessa vida, as portas se abrem para você. E Apocalipse diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se tem algo ruim na sua vida, peça a Deus para fechar, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu estou debaixo de promessa, eu estou debaixo de uma escolha. Diga: eu estou debaixo de promessa. Eu estou debaixo de escolha. Você que está comigo nos canais do YouTube, vamos encher esse chat aí agora. Escreva aí: eu estou debaixo de promessa. Eu estou debaixo de escolha. Deus escolheu Moisés, então ele vai na cara e na coragem. Porque se não fosse Deus, e respondam, meus irmãos, se não fosse Deus, Moisés voltaria para o Egito? Sim ou não? Lógico que não. O cara estava ameaçado de morte.
fugiu de madrugada igual um cachorro sarnento. O que está cheirando no Egito? Só que ele volta debaixo de uma promessa, debaixo de uma escolha. Viva isso. Seja um jovem como foi Moisés. Seja ousado e Deus te usará. Deus só usa quem ousa. Então ouse na fé, mas tenha intimidade com aquele que te chama. Sempre Moisés respondeu: aqui estou, para cumprir a vontade de Deus. Moisés, que no final da história sai vitorioso do Egito, depois do anjo da morte, né? O anjo exterminador, que falou a segunda leitura. A segunda leitura disse isso. Pegue aí o versículo 10. Você de casa, eu estou citando São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Fácil guardar. 1 Coríntios 10, 10. Vamos ler juntos o versículo 10? Não murmureis, como alguns deles murmuravam, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Foram mortos pelo anjo exterminador. Só que esse anjo exterminador, quando ele chegou no Egito, os filmes retratam bem, eu acho bonito essas cenas, né? E cada dia está mais real. Então o anjo exterminador, ele ia passando nas ruas, ele ia olhando nas casas. A casa que tinha uma marca de sangue, a marca do cordeiro, a marca dos que eram de Deus, o anjo passava reto, não tocava naquela família. A família que não tinha a marca, o primogênito morria. Era o anjo exterminador, e Moisés estava protegido. Meus irmãos, eu não vou render assunto, porque você é muito inteligente. Eu estou pregando para pessoas inteligentes. Disfarçadamente, eu acredito piamente que o anjo exterminador caminha no meio de nós. Nós vivemos uma época complicada e que nós precisamos firmar a nossa fé para que não sejamos destruídos como os outros. Porque o Evangelho, Jesus disse que nós não somos melhores do que aqueles que foram mortos por Herodes e nem aqueles que morreram com a torre de Siloé. Mas se nós não nos convertermos, morreremos do mesmo jeito. Foi o que Jesus disse na palavra deste domingo. Então nós precisamos cuidar da nossa salvação e cuidar da nossa família. Há aqui no santuário alguma família que esteja aí, o pai, a mãe e os filhos maiores? Tem alguma família aí que esteja a família toda presente ou não? Estão aí? O senhor é o pai? A mãe? Os filhos? Você é a filha? Tá. Pode vir aqui, por favor? Fique aqui no meio. Esta família simboliza todas as nossas famílias. Simboliza a sua família, você que está conosco. O nome do senhor? Osvaldo? O nome da senhora? Vânia? Adênia? Pode ficar no meio, virado para eles lá. Gente, preste atenção olhando esta família. É uma família bonita, porque a filha já está criada, né? Está criada. Mas, dona Vânia e senhor Osvaldo, traga para mim lá. Olha aqui, presta atenção, senhor Osvaldo, que eu vou fazer com o senhor. Segura aqui o bastão de Moisés. Este é um manto que eu trouxe quando eu fui a Jerusalém. Bonito. Deixa eu pôr no senhor aqui. Só para o senhor simbolizar uma coisa para mim. Está debaixo de promessa, debaixo de escolha. Gente, olhando este pai de família, ele na casa dele, ele é Moisés. Ele junto do lugar onde ele mora, ele é Moisés. Ele não foi chamado por Deus para largar a família dele e ir lá para o Egito libertar o povo que lá estava. Aqui estão as pessoas que ele tem que levar para o céu. Aqui é a missão dele. O que ele tem que tentar salvar é salvar a ele
Ele que é o provedor, o protetor, o Moisés da casa dele, um homem de fé, para levar tanto a mulher como os filhos e a família para Deus. Olhando para esse senhor, que já viveu tanta coisa na vida, eu não o conheço, mas certamente já passou perrengues na vida, não é verdade? Já sofreu, mas é um vitorioso. Passou um filme na cabeça dele agora, está até o olhinho cheio de água, mas é um Moisés. Deus hoje o chama para a missão que é dele, e eu não posso cumprir a missão que é dele, e ele jamais poderia cumprir a minha. A missão é pessoal. Então, meus irmãos, não vamos pensar que as escolhas de Deus é para ontem. Ah não, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu... Não, Deus escolheu você. Onde você trabalha, lá junto com seus colegas de trabalho, você tem que ser um Moisés. Junto lá na sua turma da faculdade, lá na sua escola, no seu grupo de futebol, você tem que ser um Moisés. No seu namoro, na sua família, no seu som. O que significa ser Moisés? Ouvir o chamado de Deus e descobrir a sua missão de vida. Eu descobri a minha missão de vida. A minha missão eu descobri. E sou uma pessoa feliz, um padre realizado. Se cada um descobrir a sua missão, você será uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada, terá uma vida mais difícil. Quem viver uma missão de Deus no mundo de hoje não é mole não. Você vai levar boas cacetadas, mas você terá ao seu lado aquele que te chamou. E aquele que nos chamou nos sustentará. Então você que é pai, que está aqui no santuário, você que é pai que nos acompanha de casa, e no lugar aqui deste homem, eu quero também dar a minha vênia a tantas mulheres que assumiram este papel junto com a família de serem mais. O que é mais? É mãe com pai, né? Tem o pai, que é o pai que substitui a mãe, e tem as mais, que é a mãe que substitui o pai. Tem muita mulher que está com cajado, tem muita mulher que está com manto, levando a sua família para Deus. E desculpe os homens, viu gente? Desculpe os homens. Nós que somos homens, não os que estão aqui, certamente, mas muitos que nos acompanham, nós temos que tomar um pouco de vergonha na cara e assumir a nossa missão. Há muitas mulheres fazendo aquilo que seria do homem. O homem é a locomotiva. Veja um trem antigo, essas Marias Fumaça, como que era a locomotiva e como que era o vagão. A locomotiva, muito pó, quente, jogando lenha, colocando a água, máquina no vapor. Vai no vagão, tudo limpinho, tudo acolchoado. Ali estavam as famílias, as crianças. Então o pai é aquele que deveria puxar a sua família para Deus. O que nós estamos vendo em muitas famílias? Desculpa a franqueza, gente. O pai folgado dormindo no vagão e a mãe como locomotiva rezando para salvar a família toda. As mulheres assumiram esta missão de serem salvadoras da família, profetas na família, mulheres de Deus. E nós homens devemos assumir isso. São José nos ensina isso. O anjo conversa com Maria até São José entrar em cena. Quando José entra em cena e assume Maria, o anjo só fala com José. Coisa de Deus é coisa de mulher? É. Missa é coisa de mulher? É. Igreja é coisa de mulher? É. Mas se é de mulher, meu filho, é muito mais de homem. Os homens deveriam assumir o seu papel de José na igreja, o seu papel de Moisés junto da família. Se os pais de hoje, se os homens de hoje ouvissem a voz de Deus como Moisés ouviu, nós teríamos famílias mais santas, igrejas mais cheias, pessoas que entenderiam o valor da palavra e da Eucaristia. Que as mulheres rezem muito pelo seu Moisés. Você que já é casada, reze muito pelo seu Moisés. Você que é filho, reze muito pelo seu Moisés, porque a ele foi confiada uma missão não simples, como não foi confiada ao Moisés bíblico, mas junto com Deus nós vamos chegar lá.
E as famílias de hoje, não é? É muito bom porque dentro da família há uma troca de papéis. Então, ora o manto está no ombro de Moisés, ora o cajado está na mãe, depois o pai coloca o manto na filha, a filha pega o cajado, aí o manto volta para o pai. É uma troca de papéis. Qual que é essa troca de papéis? Eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho. Eu vou para Deus, mas eu não deixo você não. Gente, deve ser um sofrimento grande. Sofrimento grande. Você chegar no céu, graças a Deus, estou na pátria de Deus, e não encontrar sua família lá. Você ir para o céu e não encontrar o seu pai lá. Você ir para o céu e não encontrar com o seu irmão. Quer dizer, a mesma alegria está na glória de Deus, será aquele sofrimento dos nossos não terem alcançado a salvação. E Moisés, quando saiu do Egito, com isso finalizo, havia uma lei. Que maravilha de lei. Ele não disse, mas ele viveu isso. Ele olhou para aquele povo todo e disse assim, ó: ninguém chega na frente e ninguém fica para trás. Nós vamos juntos. Isso é família. Ninguém chega primeiro e ninguém fica para trás. Nós vamos enfrentar a vida de família juntos. Espero de coração que esta Santa Missa tenha despertado no seu coração esse desejo de, como Moisés, assumir a sua missão onde quer que você esteja. E eu lhe digo, onde quer que você esteja, não é por acaso, Deus colocou lá. Onde você trabalha, onde você estuda, os amigos que você tem, o local que você mora, o seu condomínio, os seus vizinhos, você está ali por um motivo. E qual é o motivo? Levar o povo à salvação. Tirar o povo daquilo que é material, convidando-os a conhecer a glória de Deus. E Deus que te chamou, Ele te manterá firme no caminho. Ele dará meios para cumprir a sua missão. Creia nisso. Deus que te chamou, Ele estará ao seu lado e Ele lhe dará meios para cumprir a sua missão. Moisés acreditou na promessa de Deus, mas acima disso, ele acreditava no Deus das promessas. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Entre tantas famílias que poderiam ter vindo aqui, louva a Deus que vocês vieram. Não o conheço pessoalmente, mas pela balançada da cabeça da sua mulher e da sua filha, quando eu referir a sua história de vida, que não deve ter sido uma história fácil, o Senhor assumiu esse chamado para ser Moisés na sua casa. Nos alegramos em tê-lo conosco, juntamente com a sua família, e nós possamos outros momentos juntos celebrarmos a fé. Que o Senhor sustente a sua vida e em nome dele que Deus sustente a todos nós que aqui estamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E repita comigo: eu serei um Moisés dentro da minha casa. Eu serei um Moisés dentro da minha casa. Você que está conosco pelo YouTube, vamos encher o chat agora e os comentários. Coloque aí: eu serei um Moisés dentro da minha casa. Eu estou disposto a salvar a minha família. Que assim seja. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu quero que o Senhor que defendeu a família, a minha honra de estar sentindo. Que dia? Dia 11 agora.